Olá pessoal, bom, nesse segundo vídeo eu irei apresentar um pouco sobre os elementos básicos da programação orientada a objetos. Iremos conhecer quais são esses principais elementos para que posteriormente, após essa apresentação, possamos começar a fazer a modelagem utilizando a ferramenta Asta. Bom, antes de iniciarmos a modelagem, é preciso nós conhecermos esses elementos básicos para que possamos entender o que está sendo feito na modelagem que iremos ver no próximo vídeo. Esse é um vídeo que será curto e rápido, que tem como objetivo apresentar esses 4 elementos, esses principais elementos da orientação da programação orientada a objeto. E quais viriam a ser esses elementos básicos? Em primeiro, teremos os objetos. Em segundo, as classes. Em terceiro, os atributos. E por último, os métodos. Bom, o que viriam a ser os objetos? Bom, os objetos eles têm as funções de, primeiro, armazenar a informação dos objetos. Bom, que tipo de informação? Informações como nome, idade, sexo, profissão, todo tipo desse tipo de informação. Elas são instâncias de classes. Nós iremos ver um pouco mais à frente o que viriam a ser essas instâncias das classes. E os objetos eles possuem um estado, uma informação. Por exemplo, se encontra-se ligado ou desligado, é o principal exemplo que costumamos dar. Também fornece operações, que viriam a ser comportamentos, que permitem que seu estado seja alterado. Então, através dessas operações, nós podemos mudar o estado que foi citado anteriormente. Que tipo de operações podem vir a ser essas? Andar, comer, dormir, acordar e assim por diante. Esses são os objetos. O que viriam a ser os atributos? Bom, os atributos são essas propriedades dos objetos do mundo real, digamos assim. São as informações que nós estávamos mostrando anteriormente nos objetos. Então, aquelas informações que nós mostramos anteriormente são considerados atributos do objeto. E aqui, como novos exemplos, nós temos marca, preço, modelo, isso considerando um carro. Possuem valores que descrevem o estado do objeto, como já citei anteriormente esse exemplo, ligado, desligado, se o carro encontra-se ligado, desligado. E são os dados dessa estrutura de dados. Após conhecermos os atributos, vemos os métodos, que eles determinam o comportamento dos objetos. Eles são as ações que os objetos podem realizar. E também os métodos são responsáveis por alterar o estado do objeto. Então, digamos que existe um objeto que se encontra no estado ligado. Ao eu executar um método de desligar, ele irá mudar o estado desse objeto de ligado para desligado. Os métodos também são as funções e procedimentos da estrutura de dados. Como exemplos já citados, temos como andar, comer, dormir, acordar. Os dois últimos, dormir e acordar, como eu falei, vão alterar esse estado do objeto. São um exemplo de como os métodos fazem essa alteração de estado. E para finalizar, o último elemento básico da programação orientada a objeto, nós temos as classes. O que viriam a ser as classes? Ela representa esse conjunto de objetos que possuem características e comportamentos em comum. Ela é a definição dos atributos e métodos feita na classe. Bom, é na classe que são, digamos assim, agregadas, juntado todos aqueles conceitos
que nós citamos de atributo e método. Bom, a classe ela é considerada a base da programação orientada a objeto, até porque um sistema ele é modelado pelas suas classes e não pelos seus objetos, apesar do nome programação orientada a objeto. É a classe que é a base da programação orientada a objeto. E qual viria a ser essa diferença entre classes e objetos? É uma dúvida comum, é uma dúvida que existe. Então vamos lá. A classe, como nós falamos anteriormente, ela é responsável por representar um conjunto dessas características e comportamentos que existem em comum para uma determinada coisa, digamos assim. Então, pessoa. Pessoa é a classe. A pessoa tem como atributos um nome, uma idade e um sexo. E possui como métodos andar, dormir e comer. Como eu tinha falado antes, que os objetos são instâncias das classes, nós podemos ver aqui agora a diferença. O objeto é a instância da classe, porque aqui concentram-se todas as características e aqui é, digamos assim, o que vem da classe. Então, a pessoa com o nome João, com idade 18, do sexo masculino, e uma pessoa com o nome Maria, de idade 19, sexo feminino. Todos eles apresentam características em comum e comportamentos em comum. Possui, digamos, a mesma estrutura. Bom, como conclusão, nós temos que, após conhecermos esses elementos básicos, passamos a ter condições de conhecer a modelagem UML, que é a notação padrão para a visualização de classes e objetos. Como fontes para esse vídeo, nós temos as aulas ministradas pelo professor Gabriel, professor do curso de Bacharelato em Sistema de Informação da UFRPE. E assim eu finalizo mais um vídeo. No vídeo posterior, nós iremos conhecer e pôr em prática um pouco da UML para finalizarmos com a prática utilizando a linguagem de programação Java. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até mais.